Bom, senhores, continuando então, no bloco passado nós estávamos comparando o modelo constitucionalista, o constitucionalismo que surgiu na Inglaterra com o constitucionalismo que surgiu no século XVIII nos Estados Unidos e na França. Então vamos voltar desse ponto. Joga na tela, por favor. Como havia dito, o constitucionalismo inglês ele surge no século XVII, 1688, com a Revolução Gloriosa na Inglaterra. O constitucionalismo francês e americano, o francês, Revolução Francesa, 1789, e nos Estados Unidos, Tratado da Filadélfia, 1787, independência das 13 colônias americanas. Eu tinha dito que o modelo anterior americano adveio de uma confederação. E aí disse o seguinte: esta confederação deu origem a uma federação americana que perdura até hoje, que é uma federação centrípeta. Federação centrípeta. Então a federação americana é uma federação centrípeta e a nossa federação, a federação brasileira, é uma federação centrífuga. Ora, qual seria a diferença? Isso aqui já foi objeto de questão de prova para o Ministério Público. A diferença de federação centrípeta para a federação centrífuga. Senhores, quando pensamos no modelo de Estado federado, uma federação é forma de Estado. Então, se eu pensar no artigo 1º da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel entre Estados, municípios e Distrito Federal, artigo 1º. Vamos pegar essa palavra, República Federativa. Quando eu penso em República Federativa, o examinador poderia te perguntar, mas candidato, o que é federação? Federação é uma forma de Estado. Mas o que é forma de Estado? Bloco passado. Forma de Estado é norma materialmente constitucional. Não é norma formalmente constitucional. Por que federação, candidato, é norma materialmente constitucional? Porque ela está organizando politicamente o poder estatal. Ora, e uma das missões do constitucionalismo, de uma Constituição, a Constituição é a lei maior de um Estado, que inaugura seu ordenamento jurídico, definindo forma de Estado, forma de governo e sistema de governo, limitando o poder do Estado e garantindo direitos fundamentais. Prescrevendo e garantindo direitos fundamentais. Esse é o papel de uma Constituição, essa é a definição de Constituição. Então, a federação, modelo Estado federado, é forma de Estado. Forma de Estado é a maneira pela qual o poder se concentra em uma base territorial. Então, se o poder está concentrado, o poder político, a soberania, está concentrado em apenas um núcleo de poder, eu tenho um Estado unitário. Agora, se o poder político, a soberania, ou a autonomia política está distribuída em vários núcleos de poder dentro de uma mesma base territorial, eu vou ter ou uma confederação ou uma federação. Então, o modelo americano, na Revolução, na independência das 13 colônias americanas, adveio de uma confederação. Se adveio de uma confederação, 13 estados unidos por um tratado, todos esses estados são soberanos entre si. Se todos eles são soberanos entre si, todos eles poderiam, cada um deles, exercer o chamado direito de secessão, que é o direito de retirada daquela confederação. Só que com a Revolução das 13 colônias americanas, esse Estado confederado, ora, se é confederação, como é que estava o poder político? O poder político, soberania, estava concentrado? Não. Estava disperso, estava espalhado em 13 núcleos de poder. Joga na tela para você exemplificar. Aqui eu tinha a Confederação Americana. Então eu tinha cada núcleo de poder, 13 núcleos de poder exercendo soberania. Então eu tinha cada núcleo de poder exercendo soberania. Cada núcleo de poder dessa aqui é uma colônia. Eram 13 colônias, ok? Ora, se cada pedaço desse aqui, dentro de uma base territorial representando uma colônia, se cada uma delas tinha soberania, eu tenho o poder político distribuído numa base territorial. E o poder político que está distribuído na base territorial aqui é o poder político soberania. Então, se cada parte daquela é soberana, eu tenho uma confederação. Então, o poder político estava distribuído em vários núcleos de poder. A soberania estava em 13 núcleos de poder. Só que, com a fundação da Federação Americana, no Tratado da Filadélfia, 1787,
muda-se a perspectiva. E essa perspectiva agora passa a ser de uma federação, que é até hoje nos Estados Unidos. Então joga na tela, por favor. Ora, a soberania, isso aqui é a soberania. Ó. Cada uma delas tem soberania. Soberania. Cada uma das 13 tem soberania. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltaram ainda 4 aqui. Mas só para desenhar e ficar legal. Depois, se você quiser, você faz aí no seu caderno. Ora, e a partir de agora, deixa de ser confederação. Aqui é uma confederação. E passa a ser uma federação. Agora eu passo a ter uma federação. Se é uma federação, o poder político soberania está concentrado em apenas um núcleo de poder. Ora, volta para mim. No modelo federado, a soberania pertence ao todo. Então, o que tem de diferente na federação comparando com a confederação? Na federação, eu tenho uma distribuição do poder. Só que o poder que está distribuído na federação não é o poder político soberania, é o poder político autonomia. Então, cada estado americano, cada estado brasileiro tem autonomia política, mas não tem soberania. Artigo 18 da Constituição Federal, porque também somos uma federação. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel entre União, 26 estados, 5.564 municípios. Lá no modelo americano, cada ente federativo tem autonomia. E quem é que tem soberania? Os Estados Unidos da América, formado por vários estados autônomos entre si. Então, a separação, joga na tela, por favor. Ora, a diluição que existe no modelo americano para cada um dos estados é de autonomia. Cada um dos estados tem autonomia. Mas soberania, pouco mais à frente eu vou dizer o que significa autonomia. Autonomia significa 4 capacidades. Capacidade de autogoverno, autoadministração, autofinanciamento e autolegislação. Essa é a autonomia, forma de manifestação do poder político. Então quem é que tem autonomia? Cada um dos estados. Mas quem tem soberania? Os Estados Unidos da América. Então eu quero mostrar a você que essa soberania estava diluída na base territorial, porque cada colônia era soberana. Com a Revolução das 13 Colônias, essas colônias deixaram de ter soberania, viraram estados e passaram a ter autonomia. E quem passou a ter soberania? Os Estados Unidos da América. Então essa força foi uma força que saiu da periferia para o centro. Foi uma força centrípeta. Uma força centrípeta porque saiu da periferia, passou para o centro. No nosso caso, na nossa federação, isso foi uma questão que eu no MP do Rio. Na nossa federação, ora, como é que era o Brasil? Era um estado unitário, era colônia de Portugal. Então o poder estava concentrado nas mãos daquele que detinha a soberania sobre o Brasil, que era a colônia de Portugal. Então eu tinha um poder concentrado, a soberania estava concentrada em um só. E agora, esse ato aí com a República Federativa, com a independência e República Federativa, joga na tela, eu passo agora a ter uma distribuição do poder político. Então cada estado brasileiro passa, a partir da independência, a ter autonomia. A soberania continua. Só que, quer dizer, continua não, era de Portugal, passa a ser agora do Brasil, República Federativa do Brasil. Mas note que passa a ocorrer, as colônias de Portugal, elas não tinham nem autonomia política, não tinham nada, nem soberania, nem autonomia. Eram colônias de Portugal, não tinham nem soberania, nem capacidade de autolegislação, governo, financiamento e administração, porque tudo era da coroa portuguesa. Com a federação, cada um dos estados passou a ter poder político, que não tinha. Passou a ter soberania para a República Federativa do Brasil e cada um dos estados passou a ter autonomia política, que é manifestação do poder político, em que pese não se confundir com o poder político soberania. Soberania é o máximo do poder político, não reconhecer acima do seu poder nenhum outro tipo de poder. Autonomia política, 4 capacidades. Capacidade de autoadministração, governo, financiamento e legislação. Só que as colônias brasileiras, aliás, as colônias portuguesas, sequer autonomia política tinham. Eram meras descentralizações, no máximo administrativas, se muito. Mas não tinham capacidade política alguma, porque tudo era o Estado unitário português. E aí, com a Revolução, com a independência,
Agora, colônias, não mais colônias, estados, passaram a ter autonomia política. Então, o poder político estava concentrado. Houve uma fuga do centro. Por isso a nossa federação é uma federação centrífuga. Federação centrífuga, fuga do centro. Para você lembrar na prova, né? Força centrípeta e força centrífuga é um conceito lá da física. Não é nem do direito, para te falar a verdade. Se você tem uma máquina de lavar roupa, quando você acaba de lavar roupa, não sei se você já viu isso, onde é que está a roupa na máquina de lavar? Ela está nas bordas da máquina de lavar. Ora, porque aquela força que faz aquela roupa ficar girando e batendo é uma força centrífuga. A força centrífuga é a força que foge do centro. E a força centrípeta é a força que te joga para o centro. Quando você faz uma curva com o carro, aquela força te joga para o centro da curva. É uma força centrípeta. A força da máquina de lavar é centrífuga, te foge, te tira do centro daquela circunferência que é a máquina de lavar. Então, senhores, note, a Federação Americana é uma federação centrípeta. A Federação Brasileira é uma federação centrífuga. Por que é uma federação centrífuga brasileira? Porque eu tinha o poder concentrado no centro, poder político no Estado unitário, as colônias americanas, as colônias portuguesas, que viraram estados na Federação Brasileira, não tinham nenhum poder político, o poder estava concentrado, e houve o espalhamento do poder para cada um dos estados, passaram a ter autonomia. Se cada um dos estados passou a ter autonomia, que é a manifestação do poder político, estava concentrado no centro, nossa federação é centrífuga, o poder político saiu do centro para a periferia. Centrífuga. No modelo americano, o poder político estava nas 13 colônias americanas, porque cada uma delas tinha soberania. Deixou de ter soberania, a soberania agora passou para os Estados Unidos da América no modelo federativo. E aí é chamado na doutrina de federação centrípeta. Então a Federação Americana, a Federação Centrípeta, a Federação Brasileira, a Federação Centrífuga. Tudo bem? Tranquilo? Isso já foi questão de prova para o Ministério Público do Rio de Janeiro na segunda fase. Tranquilo? Bom, então eu estou aqui examinando com você, né? Vou limpar para ficar mais fácil. Essa tela. Na tela, por favor. Então a primeira diferença é uma diferença temporal entre o constitucionalismo inglês e o constitucionalismo francês e americano. A segunda diferença, já falei, né? Ora, qual foi o agente que materializou a Revolução? Desenvolve-se, o constitucionalismo inglês desenvolveu-se através da chamada Revolução Gloriosa na Inglaterra. Já o constitucionalismo francês e americano desenvolveu-se através das chamadas Revoluções Burguesas. Revolução Francesa e independência das 13 colônias americanas. Segunda diferença. Terceira diferença. Ora, qual foi o instrumento? Porque o objetivo de todas as revoluções, de todos os movimentos constitucionalistas, como disse, seria frear determinados desmandos de um modelo organizacional absolutista. E aí o instrumento para isso foi dar, no modelo inglês, a chamada supremacia do parlamento. Quem passa a ser soberano, quem passa a ter o comando e ditar as normas comportamentais, garantir direitos fundamentais, no modelo inglês é o que se usa chamar de soberania do parlamento. Já no modelo constitucional francês e americano, não é a soberania do parlamento que vai prevalecer, e sim a soberania da Constituição. Então, joga na tela. Ocorreu a limitação do poder no modelo inglês através daquilo que se usa chamar de supremacia do parlamento. E já no modelo francês e americano, a limitação ocorre pela teoria da separação de poderes, em que nós vimos que o executivo administra, o legislativo legisla e o judiciário julga. Então, citando mais uma vez aqui, Madison, que acrescentou na teoria da separação de poderes de Locke e Montesquieu, acrescentou a teoria do check and balance, conhecido também como teoria dos freios e contrapesos, que já caiu em algumas provas de concurso, aqui, obviamente, nas provas, né, dos mais diversos estados e concursos federais também. O que é a teoria do check and balance, já expliquei no bloco passado. Essa ideia de autocontrole, ou mais do que isso, né, de controle externo, um poder desempenha uma função típica, mas exerce duas atípicas.
O legislativo tipicamente legisla, mas excepcionalmente administra e julga. Lembrando que o legislativo também exerce uma segunda função típica, né? No legislativo são duas funções típicas, legiferante e fiscalizatória. A típica administrativa é judicante, né? No caso do Senado Federal, julgando o presidente da República nos crimes de responsabilidade 52 e 1 da Constituição. O judiciário, função típica função jurisdicional, e a típica administrativa é função legislativa. E o Poder Executivo, a administração pública, função típica administrar, executar, e atipicamente legisla e julga. Um pouco mais à frente, vou lembrar você que no nosso modelo constitucional, que é o modelo da jurisdição una, o Poder Executivo não exerce função jurisdicional tipicamente situada, ou tipicamente melhor definida, por exemplo, por Carnelucci. Então, se você pensar lá no processo civil, a definição de jurisdição significa dizer do direito em última instância, sem possibilidade de revisitar aquele tipo de decisão. No Brasil, o nosso modelo constitucional não adotou a chamada teoria da jurisdição dual, por exemplo, adotada no modelo francês, que tem como escopo, inclusive, essa análise histórica inicial que nós estamos fazendo. Quando no modelo francês fala-se numa Constituição, como a gente vai ver, escrita, numa Constituição analítica, 13 constituições já se passaram na França, desde o surgimento do constitucionalismo moderno francês até os dias atuais. Então, nessas 13 constituições escritas analíticas, modelo francês de Constituição, ora, uma adoção constitucional é justamente a teoria da jurisdição dual, ou seja, uma desconfiança que havia no momento da Revolução acerca dos juízes, que por vezes eram corrompidos pelo modelo absolutista. Então, o controle de constitucionalidade no modelo francês é algo recente. Nós vamos estudar um pouco mais à frente, porque até então não caberia controle de constitucionalidade na medida repressiva, ou seja, o judiciário não poderia invalidar uma norma construída pelo parlamento, na medida que havia uma desconfiança. Então, determinadas matérias, haveria dois tipos de jurisdição. A chamada jurisdição decisões administrativas, fazendo coisa julgada formal e material, que não poderiam ser revisitadas pelo Poder Judiciário, porque haveria uma desconfiança do Poder Judiciário francês, já que este estaria de alguma forma a serviço no modelo anterior do absolutismo, do modelo absolutista, dos déspotas, e haveria matérias que assim o Poder Judiciário poderia examinar, mas a Constituição preservaria determinadas matérias no modelo de controle chamado de jurisdição dual. No Brasil isso não é, ou pelo menos não foi construído dessa maneira. Ora, nós temos na Constituição de 88 o artigo 5º e 35. A lei não afasta da pressão do Poder Judiciário, lesou ameaça de direito. Então a nossa jurisdição, o nosso modelo de contencioso, inclusive contencioso administrativo, é da jurisdição una. No modelo francês é da jurisdição dual. Tranquilo isso? Dúvidas? Bom, voltando, né? Então a quarta diferença, joga na tela. Quarta diferença. Ora, na Constituição, eu tenho uma Constituição apenas material. Uma Constituição não escrita, uma Constituição histórica. Modelos similares a esses no mundo, Israel e Nova Zelândia. Mesmo assim, Israel, recentemente foram promulgadas 11 leis. Um grupo de leis e 2 delas tratam de direitos fundamentais. Sendo certo que a Corte Constitucional de Israel já tem manifestações dizendo que poderia declarar uma norma inconstitucional por violação a uma dessas leis. Então são leis definidoras, essas 2, pelo menos das 11, definidoras de direitos fundamentais. Então, o livro do professor Daniel Sarmento, por exemplo, é um livro que cita essa passagem da constitucionalização de Israel e da Nova Zelândia, repetindo esse modelo inglês, que hoje, inclusive, seria passível de dúvidas se seria uma Constituição não escrita, já que Israel inaugurou 11 normas, sendo delas 2 dirimindo, ou melhor, prescrevendo direitos fundamentais, e a Corte Constitucional israelense já se manifestou dizendo que o Judiciário poderia anular determinados atos do poder público e leis e atos com base na violação dessas 2 leis das 11 desse pacote de leis israelenses. Isso está no livro do professor Daniel Sarmento de Direito Constitucional. Então, senhores, mas outra pergunta que ele poderia fazer é a seguinte. Ora, desses 2 modelos, né? Voltando, né? Joga na tela, não falei aqui da outra parte. Então, no constitucionalismo francês e americano, o que prevaleceu? Foi uma Constituição formal, uma Constituição escrita, uma Constituição dogmática.
Já no modelo inglês, uma Constituição material não escrita histórica. Modelo francês, formal, escrita e dogmática. Dogmática, a gente vai ver isso mais à frente, quando falar da classificação das Constituições. Lembrando, e aqui vale o que eu falei no bloco passado, né? Quando nessa slide comparativo da Constituição, modelo inglês de constitucionalismo e o modelo francês e americano, quando se fala em uma Constituição material, e aqui se fala em uma Constituição formal, bloco passado, normas materialmente constitucionais, normas formalmente constitucionais. Por isso que é bom você internalizar determinados conceitos para que você tenha base para enfrentar determinados institutos que vão surgir ao longo do estudo. E um dos conceitos que você tem de ter ab início, ab ovo, já de pronto, é o que é norma materialmente constitucional, o que é norma formalmente constitucional. Norma materialmente constitucional, como eu disse, são normas que versam sobre assunto de Constituição. E aí, senhores, é muito claro para mim que no módulo que você vai montar um caderno com base em livros que vão complementar o que nós vamos estudar aqui, tem determinados assuntos que vão construir o seu alicerce de conhecimento, que vão te ajudar a interpretar e conhecer e aplicar determinados institutos do direito numa prova objetiva, discursiva e oral, que se você não tiver essa base bem feita, você vai claudicar, você vai de alguma forma derrapar para construir determinado raciocínio jurídico. E eu acho que um desses alicerces no estudo de direito constitucional é você, de plano, saber e entender o que são normas materialmente constitucionais. Normas materialmente constitucionais significam normas que são matéria de Constituição. E o que é matéria de Constituição? Normas que limitem o poder do Estado, normas que organizem politicamente e distribuam esse poder dentro dos órgãos dessa teoria organizacional, orgânica funcional, como dizia no Pissarra, dos poderes estatais distribuídos a órgãos públicos e a agentes públicos, agentes ora políticos, agentes ora administrativos, e, obviamente, normas que definam direitos, um catálogo de direitos fundamentais e instrumentos, obviamente, para assegurar esses direitos. Esses três tipos de normas são as chamadas normas materialmente constitucionais. Então, na Constituição inglesa, se ela é não escrita, ela não é formalmente constitucional, mas são normas materialmente constitucionais. Um conjunto de leis esparsas construídas ao longo de um tempo, ao longo de um sentimento constitucional, que historicamente, através de valores, cultura, aspectos morais históricos, que vão construir um sentimento constitucional. E dentro dessa ideia de sentimento constitucional, trago aqui uma passagem do livro do professor Daniel Sarmento, que vai dizer o seguinte: o que seria cultura e sentimento constitucional? Planilhando o escolho do professor Conrad Hess, destaca que para que uma ordem constitucional se estabilize, não basta que você tenha vontade de poder, você tem de ter vontade de Constituição. Então pode voltar para mim. Conrad Hess, citando essa ideia de cultura e sentimento constitucional, Daniel Sarmento cita no livro dele, que não basta numa sociedade politicamente organizada que você tenha vontade de poder. Você tem de ter mais do que isso, você tem de ter vontade de Constituição. Porque vontade de poder você também tem em estados despóticos, em estados que cometeram atrocidades da humanidade, como, por exemplo, o Estado nazista. Então não basta você ter, para ter uma Constituição, você ter uma cultura, você ter vontade, de poder. Você tem que ir além de uma vontade apenas de poder, porque isso o Estado nazista também teve. Você tem que ter numa cultura ou sentimento constitucional uma vontade de Constituição. E tendo vontade de Constituição, você tem limites ao exercício do poder político, ele não é arbitrário. Há, inclusive, limitações, e nós vamos estudar isso um pouco mais à frente, que podem estar previstas no próprio direito natural, no jusnaturalismo, que são direitos irrenunciáveis que não precisam estar escritos em lugar algum. Então a Constituição inglesa parte em que pese não ter um documento único escrito formal, mas tem normas materialmente constitucionais espalhadas, espraiadas em todo um arcabouço legislativo, dentro de anos de construção cultural, de anos de construção a partir de costumes, a partir de heranças de gerações que vão passando de uma para outra, o chamado sentimento constitucional. Então, se ele te pergunta numa prova o que é cultura ou sentimento constitucional, você vai citar Conrad Hess, citado pelo professor Daniel Sarmento no seu livro. Tudo bem? Tranquilo? Norma materialmente e norma formalmente constitucional, eu já falei. Dentro dessa perspectiva, senhores, avançando, nós poderíamos pensar no constitucionalismo moderno. Esse slide aqui, eu vou colocar
eu já falei sobre ele, né? O constitucionalismo moderno, surgido como forma de superação dos estados absolutistas, já falei, sustenta a limitação jurídica do poder do Estado em favor da liberdade individual. Então, você vai encontrar muito também na literatura constitucional, nos livros, nos autores, dizendo o seguinte: o constitucionalismo, o movimento constitucional, é uma limitação jurídica ao poder político do Estado. A limitação jurídica ao poder político do Estado é um dos objetivos, um dos alvos desse movimento, surgido a partir do século XVII, na Inglaterra, XVIII, França e Estados Unidos. É o chamado constitucionalismo liberal. Ou seja, eu vou limitar o poder político através do direito. Limites ao poder político através do direito é um dos objetivos, se não o maior objetivo, do constitucionalismo. E como fazer isso? Com os instrumentos que nós estamos estudando. Um deles, limitação do poder político. Um dos instrumentos para alcançar esse objetivo, separação de poderes. Outro objetivo, direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais e a limitação do poder pela tripartição do poder ou pela repartição do poder. Mais à frente eu vou falar de uma nova perspectiva constitucional nos dias atuais, chamado constitucionalismo que surge em determinados países da América do Sul, principalmente, que a gente vai falar em uma tripartição que está sendo superada por um poder quatripartido ou quintipartido. Não confunda com direções de direitos fundamentais. Gerações de direitos fundamentais, já se fala em quinta geração de direito fundamental, eu vou falar um pouco mais à frente. Mas estou falando não da ideia de tripartição de poderes, mas de quartipartição de poderes ou quintipartição de poderes. Eu vou falar isso envolvendo uma análise do constitucionalismo moderno, principalmente na América do Sul. Bom, mas continuando, ainda estou lá no movimento inicial do constitucionalismo moderno, né? Na tela, por favor. Após passar por teorias definidas por Thomas Hobbes tem aquela frase célebre, né? O homem é o lobo do homem, o qual entendia que os indivíduos abdicariam de sua autonomia em prol do soberano. Essa teoria, senhores, fica conhecido lá na sociologia, Thomas Hobbes, Locke, Rousseau, como os chamados contratualistas. Qual é a ideia dos contratualistas que você estuda possivelmente em sociologia, em economia política? Hobbes, Locke, Rousseau, Hobbes, Rousseau, Maquiavel. Olha, essa ideia do contrato social. O homem é o lobo do homem, o homem, em termos de virtudes, as virtudes do homem são muitas vezes inclinadas a comportamentos egoísticos, a comportamentos que possivelmente não vão se preocupar com a esfera do outro, com a esfera da coletividade, só com uma esfera individual. E isso precisa ser freado, porque se não houver limites a essa atividade, nós viveríamos no estado de natureza. Então eu preciso construir um ente externo, soberano, que tenha capacidade de gerir essas inclinações negativas, muitas vezes até orientadas pelo próprio instinto, para que eu pudesse ter uma harmonia na vida em sociedade. E surgem então as chamadas ideias contratualistas. Ora, uma dessas ideias contratualistas de Hobbes diria que eu abriria mão da minha soberania que estaria presente no estado de natureza, só que o estado de natureza é um estado de guerra, é um estado de incertezas, é um estado de que vai prevalecer, por óbvio, a lei do mais forte. Se fisicamente eu for mais forte que você, eu vou impor minha vontade e a sua. E impondo a minha vontade e a sua, cabe a você se submeter. Não há diálogo, não há argumentação, não há respeito, não há liberdade, não há manutenção da integridade física, psicológica, não há vida no estado da natureza. Então, por isso eu preciso abrir mão da minha soberania em prol da harmonia dessa vida supostamente pacífica. Só que para Hobbes eu abriria mão de toda a minha soberania em prol do Estado. Só que esses argumentos, obviamente, não prosperam, não são agradáveis dentro de uma ideia de um Estado em que vai prevalecer o capitalismo como forma de organização econômica, de distribuição de meios de produção, de invenções, de trocas, de satisfação das demandas mais necessárias para a vida em sociedade, né? Que precisam ser produzidas, meios de produção, forças de trabalho. Ora, a burguesia no iluminismo, século XVII, século XVIII, está emergindo. Ideias iluministas, a razão prática. Ora, eu vou aqui, de alguma forma, negar tudo aquilo que é sobrenatural, porque eu estou diante de um movimento chamado de iluminista, que possivelmente você estudou no seu nível médio. Então, essa ideia de eu abrir mão de toda a minha força de trabalho, essa ideia de eu abrir mão de toda a minha soberania, argumentativamente, não é bom para a classe que estava ascendendo com
o processo iluminista. E aí, Locke, joga na tela por favor, prevalecem as ideias de um outro contratualista, John Locke, no qual sustentava que por mais que eu abra mão de uma parte da minha soberania em prol do Estado, eu não abro mão de toda a soberania. Determinada parcela da minha soberania fica ainda comigo, fica preservada. E mais do que isso, não precisa estar fundada em nenhuma norma posta. Vai estar fundada nos direitos naturais. E a ideia filosófica, dentro da filosofia do direito, eu poderia pensar nos movimentos justnaturalistas. Então teriam direitos à proteção, por exemplo, à vida, que não precisariam estar escritos em lugar nenhum. A igualdade formal e material não precisariam estar escritos em lugar algum. São direitos que não estão postos. É a tese do justnaturalismo. A gente vai ver que depois isso entra em embate com o justpositivismo e a gente vai avançar, inclusive, no neoconstitucionalismo, justamente em um movimento que procura, de alguma forma, harmonizar essas duas teorias, justnaturalista e justpositivista. Então, joga na tela, prevalecem as ideias definidas por Locke, a qual sustentava que, ao celebrar o contrato social, lembra que Locke e Rousseau são contratualistas, as pessoas alienam para o Estado apenas uma parcela da liberdade irrestrita, de que desfrutavam no estado de natureza, retendo, no entanto, determinados direitos naturais, que não precisam estar escritos. São direitos de natureza, de existência, que todos os governantes devem ser obrigados a respeitar. O constitucionalismo moderno se assenta, então, em 3 pilares, já falei, né? Contenção dos poderes dos governantes, limite, meio de separação de poderes por meio, instrumento para limitar a separação dos poderes, garantia dos direitos individuais. E aí surge, senhores, o que nós chamamos de direitos negativos ou direitos de primeira geração. Pode voltar para mim. Então, dentro dessa perspectiva, desse modelo, criado a partir de direitos como fonte de proteção, muitas vezes que não precisam nem estar postos, né? Segundo Locke aqui, um contratualista, o Estado tem de respeitar. E que direitos seriam esses? Como é que é essa evolução? Tem alguma ligação com o lema da Revolução Francesa? Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Então termina esse bloco, já anunciando o próximo, com uma questão. Imagine que numa questão de prova ele pergunta assim, candidato, qual é a relação entre a evolução dos direitos fundamentais e o lema da Revolução Francesa? Começarei o próximo bloco enfrentando esse tipo de pergunta. Aguardo o seu slide. Um abraço, fiquem com Deus.